Queridos, que maravilha, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso culto de celebração na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal do YouTube da Paz Church Castanhal, aproveite, já se inscreva no nosso canal, já aperte aí o sininho, né, para você receber as notificações e deixe a sua curtida que vai nos ajudar muito. Seja bem-vindo onde você estiver, agora na Igreja Sem Fronteiras, onde você estiver, seja muito bem-vindo aqui ao nosso culto de celebração. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é prosperidade. Prosperidade. Nós estamos na terceira palavra dessa série sobre prosperidade, sobre administração financeira. E eu quero compartilhar com você algumas coisas muito importantes. Eu gostaria de compartilhar com você o texto principal da nossa palavra hoje, que se encontra em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 4, dos versículos 7 a 9. Provérbios, capítulo 4, versículos 7 a 9, o grande rei Salomão, né, o homem, digamos assim, mais próspero, mais rico da Bíblia, né? E ele nos ensina algumas coisas muito interessantes. Olha só o que a palavra de Deus diz. A sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquire a sabedoria. Dá pela sabedoria tudo o que tens adquirido. Estima-a e ela te exaltará. Ela te honrará se a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma coroa de graça, ou um diadema de graça, entregar-te-á uma coroa de glória. Essas palavras não são as palavras do rei Salomão, são as palavras do seu pai, o rei Davi. O rei Salomão aqui no início do livro de Provérbios está compartilhando como era o discipulado do seu pai com ele. E em um desses discipulados, em um dessas sessões de mentoria, né, digamos assim, o rei Davi, ele compartilhou um dos principais segredos da vida, que é a sabedoria. E é por isso que Salomão, mesmo sendo um jovem, um adolescente, quando Deus perguntou para Salomão, disse para ele, né, olha, você pode me pedir o que você quiser, Salomão não hesitou, ele pediu sabedoria. Por quê? Porque ele foi bem treinado. Então a sabedoria é a coisa principal, aqui diz a palavra de Deus, né? E aqui diz para nós adquirirmos a sabedoria financeira. Quantas pessoas têm sofrido financeiramente por falta de sabedoria? Não só nas finanças, mas no casamento, nos seus relacionamentos. Entram em negócios que, na verdade, não são negócios lucrativos, né? Fazem decisões erradas, escolhas equivocadas e acabam o tiro saindo pela culatra, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que se nós estimarmos a sabedoria, ela nos exaltará. E que se nós a honrarmos, ela nos se nós a abraçarmos, ela nos honrará. E que dará à nossa cabeça uma coroa de graça, uma coroa de glória. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com você. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o plano meta. Esse daqui eu peguei com o Benzoel, escritor do livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, um judeu que veio aqui para o Brasil e se tornou milionário. E ele acredita na palavra de Deus e ele fez esse plano meta, que é um plano de redução de custo de vida. Porque deixa-me lhe dizer algo, você não vai poder prosperar na sua vida se tudo que você ganha, você gasta. Se o seu padrão de vida, se tudo que você ganha é para suprir o seu padrão de vida, não sobra dinheiro para você investir, não sobra dinheiro para você poder crescer na vida, para você poder prosperar. Se tudo que você ganha é gasto, se tudo que entra no seu caixa, né, digamos assim, sai também com a mesma velocidade, como é que você vai prosperar, não é verdade? Então, o primeiro passo para você prosperar é você adequar o seu padrão de vida. E como você sabe que o seu padrão de vida está errado? Muito simples. Se você gasta tudo o que você ganha com o seu padrão de vida, o seu padrão de vida está errado. Você tem que ajustar o seu padrão de vida para que haja uma sobra. E aí ou você ganha muito mais, ou você faz uma renda extra para ganhar mais do que você gasta, ok?
e aí essa sobra você investe, você poupa e você investe, ou você gasta, reduz o seu padrão de vida e gasta bem menos do que você ganha, e também vai haver uma sobra ali, e aí é a sobra da sua prosperidade, é essa semente que vai levar você a prosperar. Então o plano meta é um plano de redução de padrão de vida. Por quê? De ajuste de padrão de vida, para que haja sobra de dinheiro, para que você não tenha mais mês do que salário todo o mês, não é verdade? E para que haja sobra, para que você possa investir, para que você possa poupar, para que você possa ter um fundo de reserva, para que você possa prosperar. Se você gastar, continuar gastando tudo que você ganha, você não vai prosperar, porque não está sobrando nada. Então, são 4 grandes áreas na vida que você precisa fazer alguns ajustes. Enquanto eu vou estar falando sobre essas 4 áreas, seria muito bom você já estar aí avaliando, né, com caneta e papel na mão, avaliando com o seu smartphone, avaliando tudo isso que eu vou estar falando e ver como você pode adequar a sua vida, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é moradia. Moradia. Muitas pessoas vivem em uma casa que não podem viver. Não é verdade? Às vezes a pessoa quer comprar casa própria, mas ela quer comprar, né, uma casa grande, não? Ela quer construir uma casa grande, ou ela quer alugar uma casa muito grande. Então dizem os especialistas que o aluguel da casa ou a prestação da casa não deve ultrapassar 25% do seu rendimento, 25% do seu rendimento. Isso os especialistas em economia dizem, né, economia doméstica. Mas é importantíssimo você verificar isso. Será que você não está gastando demais com moradia? De repente, olha, há pessoas que moram muito longe do seu trabalho, né? E aí tem que pagar, né, o transporte e gastar aquele tempo e dinheiro também para chegar, para se locomover até o seu trabalho. Então, avalie a sua moradia. A primeira coisa, será que se você morasse num lugar mais simples não seria melhor? Será que se você morasse numa casa menor não seria melhor? Você não sobraria mais dinheiro, pelo menos por enquanto, para que você pudesse investir essa sobra de dinheiro para gerar mais prosperidade para a sua vida, para a sua família? Então é uma grande pergunta que só você pode responder. É só você que pode avaliar o seu padrão de vida. Agora olha só, se você mora em uma casa que você paga prestações, se você comprou essa casa e paga prestações da casa, se vier uma crise, você está numa situação pior do que quem mora alugado. Vou explicar. Porque se eu moro numa casa, se eu pago uma prestação de R$1.000 na minha casa, por exemplo, é só um exemplo. Minha casa é financiada em 30 anos, né? E eu pago ali R$1.000 por mês. Se vier uma crise, se eu tiver uma redução de salário, como nós tivemos nesse ano que passou, 2020, se tiver uma redução de salário e eu não puder pagar os R$1.000, e se eu atrasar por muitos dias, o que vai acontecer? Eu vou perder a casa, certo? Agora, se eu morar numa casa alugada de R$1.000, o que eu faço quando vier a crise e o meu salário diminuir? Eu simplesmente mudo para uma casa de R$500. Ou de R$600, ou de R$400. Eu não sei, mas só você pode responder, mas é uma forma de você ter mais mobilidade, para você não ficar preso a algo. Mas isso é uma coisa também que você precisa decidir. Então a primeira coisa, gente, que você precisa avaliar no seu padrão de vida é o seu estilo de moradia. Onde você mora, o bairro que você mora, a casa que você tem, os móveis que você tem. Segunda coisa, educação. Educação. Pessoas que têm filhos pequenos, né, às vezes uma boa parcela do seu orçamento familiar vai para a educação. Agora, olha só, você precisa dar a melhor educação possível para os seus filhos, mas isso não quer dizer que a melhor educação é a educação mais cara. Primeiro que escolarização é diferente de educação. Educação você dá em casa. Educação é você ensinar seu filho ou sua filha a ser educado, a pedir por favor, a respeitar o outro, a respeitar as pessoas que pensam diferente, a expor suas ideias e não impor suas ideias. Isso é educação, isso você aprende em casa. Educa-se em casa, escolariza-se na escola. A escola é para escolarizar, não para educar. Os pais devem educar seus filhos. Então, é tão verdade isso que há pessoas que não foram à escola e são pessoas
educadas, mas não são pessoas escolarizadas, ok? Então, olha só, às vezes a melhor educação, eu gosto sempre da definição de excelência. A melhor definição de excelência que eu já ouvi é a seguinte: ser excelente é fazer o melhor que você puder, com o que você tiver, onde você estiver. Ser excelente é você fazer o melhor que você puder, com o que você tiver, onde você estiver. Então, o melhor que você pode, dê a melhor educação para o seu filho, mas a melhor educação para o seu filho talvez seja educação pública. Qual é o problema com isso? Qual o problema de estudar numa escola pública? Não há nenhum problema. Então, será que seu filho realmente precisa estudar na escola mais cara da cidade? Será que entre as 5 ou 6 melhores escolas, será que aquela escola mais cara, que custa o triplo do preço, do valor daquela segunda escola melhor na cidade, será que a educação dela, ou a escolarização oferecida por ela, é 3 vezes, 4 vezes melhor do que a segunda melhor escola? Então você tem que ver isso. Então, às vezes, não é uma questão de status, é uma questão de inteligência. É a melhor educação que você pode dar para o seu filho. Então, a melhor educação é uma escola pública? Dê a escola pública, né? Se você faça o que você puder, o seu bolso é o seu guia. Então, às vezes a pessoa tenta fazer algo que é impossível para o seu padrão de vida, aí atrasa a prestação, atrasa a mensalidade da escola, aí cria aquele clima, né, chato, né, do mandar a escola mandando cobrança, e aí começa aquela complicação. Por quê? Porque o seu padrão de vida não está ajustado, ok? Então procura aí. Você quer colocar seu filho numa escola particular, mas existem N escolas particulares na cidade onde você mora. Por exemplo, aqui em Castanhal, há N escolas particulares, e você pode escolher uma razoavelmente boa, que caiba dentro do seu bolso e que vai ser a melhor que você pode oferecer. Então, será que você não está gastando muito com a educação? Terceira coisa, transporte, gente. Essa daqui é onde também onde muitas pessoas têm no seu orçamento um buraco negro nesse ponto aqui do transporte. Porque às vezes a pessoa, como é que você sabe que você não pode ter um carro? Se você não pode comprar o pneu para o seu carro, você não pode ter um carro. É simples. Se você não pode pagar o documento do seu carro, o documento do seu carro, você não pode ter um carro. Se você não pode pagar para lavar o seu carro, você não pode ter um carro. Se você não pode colocar gasolina no seu carro, anda sempre na reserva, você não pode ter um carro. Você está vivendo no padrão fora do seu padrão que seria o ideal para o seu salário, para o seu rendimento. O que você precisa fazer, então, ajustar o seu padrão de vida. Então, queridos, há pessoas que podem andar apenas de bicicleta, mas querem andar de moto. Outras pessoas deveriam ter motos, mas andam em carros. Outras pessoas deveriam ter um carro popular, mas andam num carro de luxo. E aí não tem dinheiro para pagar o IPVA, não tem dinheiro para comprar um pneu do carro, só um pneu de um carro de luxo é R$1.000, R$1.500, né? O IPVA lá vai lá para 3, 4, 5 mil reais, e a pessoa não tem esse dinheiro. Aí o carro está em busca e apreensão. Que adianta isso? Esquenta a cabeça, briga com a esposa, é a maior confusão em casa. Por quê? Porque você está vivendo numa vida que não é sua, meu querido, minha querida. Você precisa adequar o seu padrão de vida ao que você ganha. O dinheiro a tudo responde, diz a palavra de Deus em Eclesiastes 10:19. Então, você precisa ajustar ao seu dinheiro, porque se você gasta tudo que você ganha, como é que você vai poder sobrar dinheiro para você investir na sua prosperidade? Então, já falamos sobre moradia, já falamos sobre educação, já falamos sobre transporte. Agora vamos falar sobre a quarta coisa, a alimentação, do nosso plano meta de redução ou de ajustes do padrão de vida. Alimentação, não é verdade? Então, há pessoas que dizem, não, mas eu não vou comer ovo, ovo é comida de pobre. Quem te falou isso? Ovo é uma coisa super nutritiva. A ciência hoje em dia tem descoberto, né, que o ovo tem todas as vitaminas, proteínas, né? Proteínas também, mas os aminoácidos necessários para você. Já pensou tudo isso encapsulado ali naquele ovo? E já vem com aquela... As pessoas que, né, fazem fisiculturismo, né, comem muitos ovos. Por quê? Porque faz bem, não é verdade? Ajuda na
criação, no crescimento dos músculos, né? Não há nada de errado em você ter uma comida mais simples, o feijão com arroz, né? Aquela coisa mais simples. Então, será que você não está comendo fora muitas vezes, não é verdade? Então, em vez de você cozinhar e gastar bem menos, então só você pode responder isso. Será que você precisa? Será que você pode economizar na alimentação? Então, são essas 4 áreas do plano meta, da meta para redução, plano meta para redução do padrão de vida. Moradia, onde você mora? Tipo de casa você mora, né? Que tipo de prestação você paga, o aluguel que você paga. Será que se você mudasse para uma casa mais simples, uma casa menor, não ia sobrar mais dinheiro? Na verdade, você está pensando em financiar uma casa, mas se você alugar não é melhor, especialmente se você não tem carteira assinada. E aí, se vier uma crise e se você tiver uma redução de salário, você vai perder a sua casa. Se você morar alugado, você não perde a casa, você simplesmente se muda para uma casa mais simples, um kitnet, por exemplo. Educação, a segunda coisa, quem disse que você precisa colocar na melhor escola de Castanhal? Coloque, se você puder e tiver dinheiro, o dinheiro a tudo responde. Então, tudo responde ao dinheiro. Mas não há nenhum demérito, né, de você colocar o seu filho ou a sua filha numa escola pública. Qual é o problema com isso? Não tem nenhum problema. A educação vem de casa, a escolarização é a escola que dá, educação são os pais que dão, ok? Transporte também, veja se você pode ter esse carro, você pode ter essa moto. Você sabe quanto de juros você está pagando nesse carro? Há pessoas que gastam, a cada 5 anos perdem 25 mil reais só no carro. Por quê? Porque eles compram um carro de 50 mil, parcelam em 60 vezes, pagam 75 mil, mas vendem o carro por 30 mil ou 40 mil. Não é verdade? Perdem muito mais do que 25 mil. Estou colocando por baixo, mas perdem muito mais do que 25 mil. Perdem 50 mil por ano. 40 mil por ano não, a cada 5 anos. Então, se a cada 5 anos você perde 30, 40 mil, como é que você vai prosperar? O seu carro, o banco que está financiando o seu carro vai prosperar, você não, é só você seguir o dinheiro. Agora, eu quero falar também sobre a pirâmide da riqueza. A pirâmide da riqueza. Né? Você vai ver o slide, está aparecendo aqui, mas está pequeno, vai aparecer aí o slide enquanto eu falo. Então, essa pirâmide da riqueza que eu tirei do livro Rich Habits and Poor Habits, Hábitos dos Ricos e Hábitos dos Pobres, um livro ótimo que você pode ler também. E nesse livro ele mostra, os autores mostram a pirâmide da riqueza. Então a base da pirâmide é onde todo mundo começa. Primeiro nível de prosperidade ou de riqueza. Instabilidade financeira. Instabilidade financeira é a base da pirâmide. Instabilidade financeira. Eu vivi já isso, com certeza você já viveu, talvez você esteja vivendo, é onde a esmagadora maioria das pessoas está ali nessa instabilidade financeira. Quais são os sintomas? Qual é o principal sintoma de alguém que está vivendo no primeiro nível pior que pode existir de finanças? É a instabilidade financeira. Qual é o principal sintoma? Você vive de contra-cheque a contra-cheque. Você está sempre há mais mês do que dinheiro. E você vive a um contra-cheque do caos. Um contra-cheque do caos financeiro. Se o seu salário atrasar em 15 dias ou 10 dias, tudo vai virar um caos na sua vida financeira. Por quê? Porque você vive a instabilidade financeira. Você vive de contra-cheque a contra-cheque. O seu planejamento é mensal e sempre há mais mês do que dinheiro, e se atrasar o seu salário, acabou tudo, virou um caos financeiro. Aí o cartão de crédito atrasa, você vai pagar juros, atrasa a escola, atrasa tudo, porque você está vivendo no primeiro nível, que é a instabilidade financeira. Você está nesse nível? Então vamos lá, vamos fazer o remédio para isso. Qual é o remédio para sair disso daí? É a primeira coisa que eu falei, o ajuste no padrão de vida. O ajuste no padrão de vida, o plano meta. Volte lá e assista um pouquinho o vídeo aí e assista
O plano meta de redução, para quê? Para você ter um colchão, para você ter uma folga, para você ter uma margem, para você ter um amortecedor, para que se o seu salário atrasar 10 dias, você não entre em pânico, né? Segundo nível de riqueza, na pirâmide da riqueza, estabilidade. Primeiro é instabilidade, né? Você é instável em suas finanças. Segundo nível é estabilidade. Quando é que você sabe que você é estável em suas finanças? Quando você tem uma reserva de 3 a 6 meses do seu padrão de vida guardado, reservado em uma conta. Pode ser na poupança, se bem que a poupança hoje em dia não está valendo muita coisa, mas você pode colocar num banco digital, não é verdade, que vai gerar um pouquinho mais, digamos assim, de correção. Você vai perder um pouco menos do seu valor aquisitivo ali naquele banco, e você vai poder ter aquele recurso guardado de 3 a 6 meses do seu padrão de vida. Não é quanto você ganha, porque se você já ajustou o seu padrão de vida, o que você gasta, você não gasta mais tudo que você ganha. Você tem o seu padrão de vida 30% menor do que o que você ganha, ou 20% menor, ou 30%, ou 40%. E essa diferença entre o que você ganha e o que você gasta, 30% a menos, né? 40% a menos, você investe. Primeiro investimento é você fazer esse fundo de reserva que você vai ter ali de 3 a 6 meses do seu padrão de vida. Então, digamos que você ganhe 5 mil reais ou 3 mil reais. Você ganha 3 mil reais, mas o seu padrão de vida é 2 mil reais. Então, sobra 1.000 reais. Esses 1.000 reais você vai colocando no seu fundo de reserva, num lugar que você pode tirar a qualquer hora. Não vai colocar num lugar que você não pode tirar, o seu dinheiro ficar preso, não adianta nada. Isso aí é para emergência, isso daí é para qualquer incidente que aconteça, você tenha uma reserva. Então, você vai ter, se o seu padrão de vida é de 2 mil reais, então você vai ter que ter entre 6 a 12 mil reais guardados para você poder viver com uma estabilidade financeira. Se seu salário atrasar, se você é autônomo, né? Principalmente se você é autônomo. Então o que acontece? Se você perder o seu emprego, se você adoecer e passar 3 meses sem trabalhar, como você vai viver? De favor? Você precisa ter uma reserva para você, até você poder se recuperar. E aí você tem uma estabilidade financeira. O terceiro nível de riqueza é a liberdade financeira. A liberdade financeira já tem a ver com uma renda passiva básica, né? Então você vê aqui o seu padrão de vida é 2 mil reais. Então você tem uma renda passiva, talvez você tenha coisas alugadas, talvez você recebe dividendos da Bolsa de Valores, talvez você, não sei, você vai recebendo dinheiro de renda passiva. O que é renda passiva? Que você não precisa trabalhar para aquilo vai trabalhar para você. Pode ser juros, mas hoje em dia no Brasil está cada vez mais difícil viver de juros, não é verdade? O juros está 2% ao ano, não é verdade? Então a taxa Selic fica um pouco complicado. Mas a renda passiva básica. E a abundância financeira é quando você tem um cash flow, quando você tem quando você tem o fluxo de dinheiro abundante, que aí você pode ter um nível de vida muito superior. Agora, quase nem todos nós vamos chegar a esse padrão de vida abundante, né? Mas nós podemos chegar a essa liberdade financeira, que é quando você tem uma renda passiva que vai suprir, talvez você tenha kitnets alugados, talvez você tenha um negócio, um ponto alugado, 2 pontos ou 3 pontos, né, comerciais alugados, você trabalhou, você construiu galpões, né, e você tem ali uma renda básica para você, ok? Agora, eu quero compartilhar também com você algumas chaves da prosperidade, Dave Ramsey é um dos principais especialistas em finanças. Ele escreveu o livro Controle Total do Dinheiro e ele disse o seguinte, escreveu: dívida é o sintoma de excesso de gastos. Dívida é o sintoma de excesso de gastos. Então, como é que o dívida é um sintoma, não é um problema? O sintoma de quê? Que você gasta demais.
Você não sabe ver as coisas, você gasta demais. Então, dívida é o sintoma de excesso de gastos. É a chave, uma das chaves de prosperidade que eu quero compartilhar com você. Outra chave de prosperidade vem de Mike Murdock, grande mestre, né, de prosperidade. Ele diz o seguinte: comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Você tem R$100 para guardar? Guarde. Você tem R$50 para guardar? Guarde. É melhor R$50 guardado do que R$0 guardado. É muito simples. O que é melhor? Quem está numa situação melhor? Uma pessoa que tem R$50 guardados ou a pessoa que tem R$0 guardados? É óbvia a resposta. Então comece com o que você tem. Senhor, mas eu ganho pouco. Mas comece a guardar pouco. Comece a ajustar esse seu padrão de vida. Comece. E quem disse que você precisa ganhar pouco o resto da vida, né? Faça renda extra. Faça, talvez você saiba, né, fazer coisas extras. Talvez você seja uma mulher, talvez você saiba fazer, né, unhas, manicures, né, talvez você saiba fazer bolos, talvez você saiba fazer cabelo. Você pode ter uma renda extra, né? Mas comece com o que você tem, onde você está, ok? A terceira chave de prosperidade que eu gostaria de compartilhar com você é de Ernest Hemingway, né? Em um de seus livros ele compartilhou o seguinte: um personagem nesse livro dele pergunta para o outro personagem: como você quebrou? Como você quebrou financeiramente? A resposta do outro personagem é interessante. Ele disse assim: devagar e de repente. Devagar e de repente. Eu quebrei de duas maneiras, devagar e de repente. Então é assim, você quebra financeiramente de duas maneiras, devagar e de repente. Você vai devagar, né? Você compra uma coisa aqui, parcelado, compra outra coisa. Como é que alguém se endivida no cartão de crédito? Não é de repente, é de duas maneiras, são de duas maneiras. Devagar e de repente, a pessoa compra uma coisa aqui no cartão de crédito, daqui a pouco compra outra coisa aqui, depois compra outra ali, depois compra outra ali, depois compra outra ali. Devagar, devagar, de repente chega a conta e ela não dá conta de pagar a conta, né? Tá engraçado esse trocadilho de palavras, mas ela não dá conta de pagar a conta e aí entra em colapso financeiro, a bola de neve de juros compostos começa porque os juros do cartão de crédito é altíssimo. Então, devagar e de repente. Você prospera também devagar e de repente, né? Você vai prosperando devagar. Prosperar é aumentar aquilo que você tem. Isso é prosperar. Outra chave de prosperidade veio do fundador da XP Investimentos. Ele disse o seguinte: a educação é a base da prosperidade. A educação é a base da prosperidade. Alguém muito sábio já disse que as áreas mais frágeis em nossas vidas são as áreas nas quais nós não fomos educados. Então, ninguém nos ensinou a lidar com o dinheiro. Ninguém nos ensinou a nos alimentar da forma correta. Ninguém nos ensinou a falar da maneira correta, né? Então, muitas vezes, a pessoa está sofrendo por quê? Porque lhe falta educação financeira. Então, daqui a pouquinho eu vou dar para vocês uma lista de livros, pelo menos 3 livros, ótimos livros que você precisa ler para educar-se financeiramente. Lembre-se que a educação é a base da prosperidade. Então você precisa saber o que você está fazendo. Quantas pessoas dizem assim: eu vou entrar na bolsa de valores. Mas ela entra de qualquer maneira, ela não estudou aquilo, ela não tem um mentor, ela não tem uma mentora, ela não sabe o que ela está fazendo, ela está dando tiro no escuro. Entra na alta, na bolsa, perde dinheiro, quebra. Quantas pessoas, por falta de educação financeira, por serem pessoas simplistas, aliás, simples é bom, mas simplistas, pessoas rasas, superficiais no seu conhecimento, entraram em pirâmide financeira, entraram em negócios nebulosos e aí perderam dinheiro, entraram em esquemas financeiros. Por quê? Por causa da sua ingenuidade. A Bíblia diz que o tolo anda nas trevas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 2, que o tolo anda em trevas, mas que o sábio tem seus olhos na sua cabeça. O sábio tem entendimento, ele enxerga as coisas, ok? Então a educação é a base da prosperidade. E a última aqui, um provérbio africano diz assim: apenas um tolo testa a profundidade da água com ambos os pés. Apenas um tolo testa a profundidade da água com ambos os pés. Ou seja,
Você não vai entrar no negócio de uma vez. Você não vai... Há pessoas que dizem assim, não, eu vou entrar na bolsa, aí vende tudo que tem e entra na bolsa. Se perder, perdeu tudo. Não é assim que você entra. Não é assim que você entra no negócio. Eu vou montar uma empresa. Você pega toda a sua reserva e entra naquilo. E se aquela empresa não der certo? Você não tem um plano B. Você não tem uma porta de escape. Você não tem uma saída. Você está preso naquele negócio. Tem duas opções, ou dá certo ou dá certo. Então, apenas um tolo testa a profundidade da água com ambos os pés. Se você vê que é fundo, você ainda tem um pé que você pode retornar e estar a salvo. Então não entre de cabeça em negócios. Tenha sempre, por isso que é importante você ter uma reserva financeira, que nós já falamos aqui. Agora eu quero indicar alguns livros aqui. O primeiro livro que eu gostaria de indicar, o livro de prosperidade, é esse livro do Benzuel. Eu vou te ensinar a ser rico, está aparecendo aí na tela para você, do Benzuel. Você pode comprar esse livro e você lê esse livro, é o primeiro passo, ele vai mostrar 3 passos para você prosperar financeiramente. Benzuel, eu vou te ensinar a ser rico. Segundo livro do meu amigo pastor Arão Xavier, livro ótimo esse aqui, Cadê a Vaca Gorda? Cadê a Vaca Gorda? É outro livro importantíssimo que você precisa ter na sua biblioteca. E o outro livro é 31 razões porque as pessoas não recebem a sua colheita financeira, de Mike Murdock. 31 razões porque as pessoas não recebem a sua colheita financeira. Então, adquira esses 3 livros e você vai prosperar cada vez mais. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Eu oro que a bênção do Jeová Jireh esteja sobre a sua vida.